você está disposto e pronto para conquistar a independência, a liberdade e o poder que o inglês dá, eu trouxe 5 must-have, que são 5 coisas que você tem que ter, que você precisa entender para dominar um idioma estrangeiro. No caso, eu vou falar do inglês. Oi, eu sou Paty Novo, bem-vindo ao meu podcast. Pega sua água, o seu café, o seu lanchinho e vem tomar um café da tarde comigo. Oi, gente! Mais um podcast. Muito feliz de fazer mais um podcast. Que delícia! Como de praxe, eu faço aqui. Primeiro eu falo como que eu tô vestindo, né? Como a gente falando de áudio, a gente não tem como ver. Eu tô com uma sapatilha preta, uma calça jeans clara, uma blusa abóbora e um óculos e uma espinha na minha testa. Eu tenho que ressaltar essa espinha. Eu tô aqui hoje com a Raíssa, que ela é professora de inglês. Eu fiquei tentando associar, né? Por que eu vou falar de inglês essa semana? Eu tento ficar fazendo isso, né? Os temas com alguma coisa, alguma data importante. Tem dia dos namorados, inglês, línguas. Péssima piada, mas é isso. Então, Rá, queria que você se apresentasse, mas a apresentação aqui é feita de uma forma diferente. Eu não vou ficar te perguntando sua idade, seu endereço, nem nada assim, não. Eu vou fazer 5 perguntas para você. Combinado. O que você faz todo dia de manhã? Eu aprendi agora há pouco tempo, tem uns 6 meses, eu abro a Bíblia e leio um pedaço de um capítulo ou um capítulo inteiro, se ele for curtinho. Qual matéria você mais gostava no ensino médio? Essa aí tá entregue já, né? Sempre foi. Na verdade, tinha uma disputa aí. Era inglês, espanhol e educação física. E português. Eram 4 que brigavam pelo posto de melhor disciplina. Qual refeição do dia que você mais gosta? Acho que é o café da manhã. Um lugar que você quer conhecer ou revisitar? Esses dias eu tava pensando nisso mesmo. Eu tenho muita vontade de ir pra África. Muita. Não só para passear, eu tenho um sonho ainda de fazer algum projeto filantrópico e a África fala mais alto comigo. Nossa, muito legal, muito legal. E, gente, quem quiser saber mais sobre a Raíssa, o Instagram dela é @ra_stort. Vou ter que letrar esse nome. É RA_S de sapo, TORCH. Isso. É facinho, só procurar lá e tem mais informações. E tem uma frase que eu adoro, que eu não tinha como eu não falar aqui, que tá na sua bio, que é empoderar pessoas por meio do conhecimento. Muito lindo, adorei essa frase. Que bom que você gostou. A última pergunta mais específica que eu acho que vai introduzir aí para você falar um pouco mais do inglês. Como que você entendeu que você queria ser professora de inglês? Eu tenho 30 anos, amanhã eu faço 31 e demorou para eu fazer eu entender o que eu tinha que fazer, qual era a minha vocação. Acho que por falta de orientação, enfim. Mas quando eu cheguei a morar na Austrália, eu ajudava muito as brasileiras lá com as atividades delas, com os assessments. Eu estava estudando marketing e era numa faculdade que era tudo em inglês, né? Mas as minhas amigas estavam lá fazendo curso de inglês mesmo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu gostava mais ainda porque era uma coisa que eu dominava. Eu sempre dominei, né? Eu faço inglês desde os 6 anos de idade, que eu tive a oportunidade de morar na Argentina. Metade era escola integral, metade do horário era espanhol, metade era inglês. Então eu tive que aprender muito cedo. E para mim sempre foi muito natural. Eu sempre gostei muito. E eu voltei da Austrália falando assim, eu vou ensinar inglês. Porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu não estava presa a nenhuma outra carreira. Eu, inclusive, sofri muito com isso. E eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Eu conseguia juntar uma coisa que eu domino, que dá dinheiro e que eu gosto de fazer, né? Eu juntei essas 3 coisas. E aí, assim que eu cheguei da Austrália, Deus foi colocando as coisas no meu caminho, assim, ó, jogando no meu colo. Era isso que você tinha que fazer. E eu tô feliz demais, Paty. Tô muito, muito satisfeita. Nossa, é realmente a determinação e enxergar, né, a clareza do que tem que ser feito, né? Você já foi determinado e já foi entendendo, né? Às vezes a gente desvia do que é pra gente fazer e você já foi entendendo o que era pra você fazer. Sim, foi uma busca que ela foi longa, a jornada foi longa, mas eu cheguei onde eu queria, graças a Deus. E eu até
Assim, a minha experiência com inglês não foi nada assim. A minha experiência com inglês foi quando criança, como a gente é anos 90, né? Não tinha essa questão de ter inglês quando criança mesmo. Não tinha nas escolas, no colégio. Eu estudava em colégio particular e no meu colégio eu não lembro de ter inglês. E aí depois, inglês era a partir tipo, de quinta série, não tinha tão mais novo assim, era um pouco mais tardio. E eu tive esse contato na escola, na verdade, eu acho que eu tinha ganhado uma bolsa, eu não lembro muito bem. Eu sei que eu fiz tipo uns 3 meses de um inglês quando eu era criança, devia ter uns 9, 10 anos. Depois eu fiz em uma outra escola, em mais ou menos de uns 3 meses. Então, a minha associação, meu contato com o inglês nunca foi assim. Eu gosto muito de séries, então eu gosto, igual Friends, eu já assisto de cabo a rabo. Eu sempre gostei, mas para eu falar é uma coisa surreal, porque eu escuto que se você conversar comigo 10 minutos aqui em inglês, eu vou entender tudo. Se eu leio, eu entendo tudo, mas eu falar é uma trava absurda. Então, meu contato com o inglês foi sempre assim. E agora, em março, que eu comecei realmente a fazer aula de inglês, eu e meu marido. Tô gostando muito, eu tô me surpreendendo com a minha evolução, sabe? Ei, coisa boa. Fico feliz. E o que que você preparou pra gente, Rafa, falar sobre esse tema, né, de aprender inglês aos 30? Antes de mais nada, eu queria te agradecer, viu, Paty, pela oportunidade de falar da coisa que eu sou apaixonada, né, que é o ensino do inglês, pela confiança de você ter escolhido meu conteúdo para compartilhar com os seus seguidores. Parabéns pelo seu empenho em ajudar as pessoas a se aprimorarem em todos os sentidos. Sobre a sua experiência, ela tá assim, natural isso aí que você disse, tá? E é muito comum também. Eu até trouxe aqui um material muito objetivo, né? Eu sei que todo mundo está muito ocupado, então eu não quero tomar o tempo, eu quero ser objetiva no que eu vou falar para vocês. Eu conversei com alguns alunos, fiz algumas perguntas na minha rede social para alguns conhecidos para saber quais são as maiores dificuldades que eles sentem na hora de aprender. Eu até fiz uma listinha, aí eu gostaria que a Paty lesse para a gente aí, porque a maioria das respostas convergiu em torno disso aqui, ó. Me sinto travada se não falar pausadamente e com gestos, eu não entendo. Não gosto de método de ensino, que foca em estrutura gramatical e trabalha pouco a fala e a pronúncia correta. Acabo perdendo interesse. Eu sei ler, mas escutar e falar é um problema para mim. Virou um trauma. Eu sempre desanimo. Sei falar, mas não consigo me expressar. Não consigo ser eu mesmo natural. Pois é, a primeira eu já vi que foi super familiar para você, né, Paty? Você tinha acabado de falar dela. Pois é, olha só. Essas dificuldades, elas são de pessoas reais, né, óbvio, e são de pessoas super, super competentes nas áreas de trabalho dela, tá? E elas enfrentam isso na hora de aprender o idioma número 1 do mundo hoje. Isso me deixa, assim, um pouco triste e me deixa indignada também de ver tanta gente inteligente frustrada e abandonando essa ferramenta, né? Porque o inglês é uma ferramenta incrível. Então, assim, eu anotei alguns bloqueios que você aí, Paty, e você que tá ouvindo, você precisa abandonar agora, e eu vou te falar por quê, tá? Vê se consciente ou inconscientemente você já pensou isso aí na hora de dar um chute no traseiro do seu curso de inglês ou da sua professora particular. Olha só. Ah, é caro. Será que é caro mesmo? Vamos pensar aqui. Vamos falar de mercado de trabalho. Quanto que você vale hoje como um profissional? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que a intenção da gente é agregar valor. Você imagina quanto vale a mais um profissional que é capaz de entrar numa conferência de trabalho, por exemplo, e lidar com os gestores internacionais, ou lidar com os fornecedores, ou ser capaz de fazer a compra de uma empresa, ou ter uma oportunidade de viajar pela própria empresa, então por conta própria. Eu acho que é caro, não é uma boa desculpa. É um bloqueio que a gente coloca na cabeça da gente, porque isso não é caro. Caro é o tempo que a gente gasta tomando cerveja e não ganha nada de volta depois. E olha que eu tomo cerveja para danar. Mas a minha empresa não cobra. Tudo bem, sua empresa não cobra, mas você tem que ser independente da sua empresa também. Sabe, quando você fala inglês, quando você tem a capacidade de entender e de falar, você está participando de uma conversa global, é um âmbito muito grande. Você não precisa do assunto da empresa. Você tem um monte de assunto que te interessa. Por que você não pode ser capaz de abrir um artigo e procurar o que você quer ver sem precisar esperar a tradução de alguma coisa? Isso é para você, sabe? Outra coisa que o pessoal gosta de falar, mas o Google Tradutor resolve tudo.
tudo bem, ele traduz, pode ser que ele traduza. Mas numa conversa real, gente, as conversas são dinâmicas. Você não pode ouvir alguém falar, peraí, fazer o sinal assim, peraí que eu vou escrever aqui no Google, vou esperar ele traduzir, provavelmente ele vai traduzir com alguma expressão errada, não vai ser você, não vai ser natural. E aí, né, uma conversa assim não existe. Na vida real você não vai conseguir se virar com o Google Tradutor. Outra coisa que eu ouço muito, odeio gramática, Raíssa, não aprendo inglês porque eu odeio gramática. Olha, não acho válido, sabe por quê? Porque existe uma coisa que chama estilo de aprendizagem. Tá? Cada indivíduo tem um estilo de aprendizagem, gente. Então, se você está precisando, provavelmente, saber qual é o seu e combinar com o do professor. Porque tem escolas que têm métodos que você vai focar em gramática, tem escola que eu já vi que, infelizmente, foca em decorar, mas pode ser que funcione para alguém, né? Eu só não acho que é a melhor forma. Para que você vai ficar no inglês medíocre se você pode ter um inglês digno, sabe? A gramática, você não precisa começar pela gramática, mas em algum momento você vai ter que ver ela é importante. Então tem que tirar esse bloqueio também. E o último bloqueio que é muito comum, as pessoas não gostam de caprichar na pronúncia, ou ficam com preguiça, né? E fala assim, eu não preciso falar certinho não, mais ou menos tá bom. Olha, eu vou falar o seguinte, gente, gosto muito dos americanos, tá? Com todo respeito. Mas eles não tiveram que aprender a falar a segunda língua, não. A gente, claro que muitos sabem, né? Mas o inglês pra gente é básico, sabe? Você já tá saindo da sua zona de conforto, já tá aprendendo um idioma diferente. O que custa você caprichar na sua pronúncia, na sua dicção? Acaba de colocar esforço, você já tá falando, se esforçando para criar uma frase em outro idioma, faz um esforcinho a mais, porque é uma conversa global. Paty, você imagina se um chinês, um brasileiro e um jamaicano estão tentando falar inglês e eles não se preocupam com a pronúncia correta. Você acha que eles vão se entender? Nossa. Quem que vai se entender? É um caos, né? E cada um, e eu ia falar isso, sotaques, né? São sotaques completamente diferentes. Na plataforma que eu faço, tem uma aula lá que você escolhe se você quer que o professor seja bilíngue ou não. E às vezes eu tô colocando que não, né? E aí, nessa aula que eu te coloco que não é bilíngue, vem gente do mundo inteiro nessa aula em grupo. Tem as aulas particulares e tem essa que é em grupo. E aí, tem gente que teve uma aula que eu fui que tinha gente da África, do Japão. Então, tinha mexicano. Então, você via o sotaque, isso que é legal para você ir pegando e, tipo, entendendo que existem sotaques também diferentes, né? Exatamente. Então, você vai fazer parte de uma conversa global, mas não significa que ela vai vir só do nativo do inglês. Você vai participar de uma conversa de um chinês falando inglês, por exemplo, ou de um russo, ou de um turco. Cada um vai ter um sotaque. Então, o ideal é que a gente capriche mesmo na pronúncia. Não tem que ter vergonha de não estar acertando, né? São sons, a gente mexe músculos na língua e na boca que os americanos cresceram praticando. Como eles não fazem nossos sons do não, por exemplo, a gente vai ter muita dificuldade de fazer os deles. Mas é só praticar, gente. É tudo músculo. Só isso, tá? Aí, quer dizer, agora eu te pergunto, Paty, em alguns momentos mais difíceis, assim, do seu aprendizado, você já se sabotou aí usando esses subterfúgios? Eu já falei muito essa questão de, tipo, eu nunca fui cobrada, nunca de aprender, né? Tipo, minha empresa não cobra e tal. Mas é engraçado que, assim, tem uma amiga minha que falou comigo que achava um absurdo eu não saber inglês. Ela falou, você é tão inteligente, por que você não fala inglês? Eu falei, não sei. Aí eu ficava rindo assim, mas eu acho que nunca foi aquele negócio assim, agora eu vou tirar um tempo para isso, sabe? Nunca foi uma questão de uma necessidade. Então eu sempre usei esse subterfúgio de minha empresa não cobra mesmo, sabe? Então, nunca precisei disso externamente. Claro, é igual você falou. Ser tão jovem igual eu tive que aprender, né? Eu falo que nós vamos chegar nessa parte da exposição, mas eu fui obrigada a aprender, né? Ou eu aprendia, ou eu não me comunicava com ninguém, uma criança numa escola, né? Então, assim, quem sou eu para julgar alguém aqui? Se vocês vissem a minha desculpa para não aprender matemática, você ia chorar, tá? É de dar dó. Eu também tenho vários desses aí. Mas é caro, não sei o quê. Só que agora eu não preciso mais, graças a Deus. Então, assim,
eu gostaria muito de responder as dúvidas de todos, né? Mas eu tentei responder a maioria criando um mapa mental aqui, olha só. Eu garanto para vocês, gente, se quiser pegar uma caneta, ou se quiser, depois eu posso disponibilizar isso de alguma forma, né, nas redes sociais para vocês, mas se você está ouvindo aqui até agora, você está disposto e pronto para conquistar a independência, a liberdade, o poder que o inglês dá, eu trouxe 5 must have, que são 5 coisas que você tem que ter, você precisa entender para dominar um idioma estrangeiro. No caso, eu vou falar do inglês, vou dar as ferramentas para o inglês também, tá bom? Então, os 5 must have que eu trouxe para vocês, que eu acho muito importantes, são motivação, número 1, tá? Seguinte, você não é mais criança, não tem ninguém para empurrar conhecimento dentro da sua cabeça. Você não está aprendendo obrigado porque você está dentro da escola. Não, você tem 1000 coisas para fazer no seu trabalho. Se você vai tirar um tempo da sua vida para dedicar para isso, você precisa entender qual que é a sua motivação real. E o que você vai conquistar depois de colocar todo esse esforço aí, que são os estudos e a dedicação que você vai precisar. Aí sim, quando você tiver o seu mindset reformulado, você vai desenvolver a disciplina necessária para aprender um idioma estrangeiro. Essa é a parte do planejamento, tá? Isso foi a motivação. É o estilo de aprendizagem que eu mencionei aqui mais cedo. Cada ser humano tem um estilo de aprendizagem diferente. A coisa número 2, então, essa é uma análise individual. Se você já é adulto, você já entendeu como que você aprende melhor, né? Ou se é a aula particular que te deixa mais à vontade para cometer erro e para praticar, ou você fica mais estimulado em aula coletiva, por exemplo. Você gosta de focar nas estruturas gramaticais ou você é bom demais naquele copycat? Tem gente, que tem talento, existe aptidão. Tem gente que tem o tal do copycat. Tudo que vê consegue repetir. Às vezes a pessoa ouve, não sabe nem o que está falando, mas ela consegue repetir certinho. E aí depois que ela consegue pronunciar, ela vai entender o que ela está falando, que estrutura era aquela. A ordem vai depender muito de cada um. E assim como cada aluno tem um estilo de aprendizagem, cada professor tem um estilo, gente. Você tem que encontrar um profissional ou uma escola que aquele professor que vai te dar aula combine com você, né? Combine com o seu estilo de aprendizado. A não ser que você fale com ele, ele seja super aberto e que existe muito profissional muito maravilhoso no mercado que vai te tentar, né, diferenciar um pouquinho a aula para você. Isso é muito importante. Essa fase eu chamo de fase do autoconhecimento. Você tem que conhecer o seu estilo de aprendizagem para você procurar, saber onde procurar. Terceira fase, Paty, é a aplicabilidade prática. Olha só. Você já sabe por que você quer aprender. Você já observou como você tem mais facilidade para aprender? Então tá na hora de parar de travar, entre aspas, tá? Deixa eu te perguntar. Você só é capaz de falar bem daquilo que você já conhece ou domina, não é verdade? Se eu te colocar para falar de um assunto que você não entende, você vai ficar buscando palavras, né? Fica naquela lenga-lenga, você trava mesmo. Então, a confiança que você quer para falar esse inglês precisa ser praticada todo dia. É só você inserir propositalmente o idioma no seu dia a dia, ou então você simplesmente comece a procurar ele no seu dia a dia. Onde você vê? Você vê no seu computador, você vê no seu telefone, você vê nas ruas, numa propaganda, no seu Instagram, você vê. Pega uma conta internacional, começa a seguir, sabe? Eu acabei de receber a resposta de um dos meus alunos que eu fiz a pergunta, ele me mandou aqui agora. Ele me falou da dificuldade dele e eu falei, olha, começa a falar sozinho com você mesmo. Se apresente para você, tá? Parece que é bobo. Ele falou, mas eu vou parecer doido. Eu falei, eu sei, mas isso me ajudou muito. Pode ser que sirva para você também. E hoje ele veio falar que ele sonhou que nós dois estávamos conversando e que o inglês dele estava fluente. Então, você imagina a alegria. Aquilo ficou tanto na cabeça dele, ele praticou, que ele sonhou com aquilo. Pensa como é que eu fico feliz, Paty. Parece bobeira, né? Mas me dá uma alegria enorme. Então, assim, não tem desculpa, gente. É pegar uma DR que você teve aí no seu WhatsApp. Tenta passar essa briga aí para inglês.
por exemplo, e depois lê ela em voz alta. Qualquer coisa. Não tem desculpa, sabe, gente? É hora de praticar. É ação mesmo. Não tem jeito. Não depende de ninguém, é só da gente. E aí, penúltimo, número 4, exposição, que pra mim é a mais importante, tá? Na minha experiência, Raíssa, foi fundamental e eu uso isso até hoje, né? Eu não vou parar de estudar nunca. Eu amo, tenho um prazer enorme em estudar inglês. E quem não pegou papel pode pegar. Pode escrever, se quiser, que eu espero. Enquanto isso, eu vou deixar a pergunta no ar, ó. Como que você acha que uma criança norte-americana aprende inglês? Na marra, presta atenção. Né? A quantidade de horas que você se expõe ao idioma é crucial na velocidade que você vai aprender. Então, quanto mais você se expor, mais rápido você vai aprender. Nossa, é muito engraçado isso, porque eu coloquei para eu fazer, eu faço atividades de inglês, tipo, da minha plataforma todos os dias de manhã cedo, que é tipo dar umas meia hora, e eu coloquei para todo dia, tanto de manhã quanto à noite eu faço essa aula em turma, e uma vez por semana, na verdade pode ser duas, mas eu coloquei por enquanto uma vez por semana a aula particular. E aí teve um mês que acho que fiquei umas 2 ou 3 semanas que eu tava numa correria absurda e eu não consegui fazer isso. Quando eu retomei, parece que eu tinha começado ontem, eu não lembrava mais. Aí, lógico que aí eu fui mais rápido, né? Eu voltar. Só que é muito bizarro, como eu não tenho fala, conhecimento, né? Intimidade com a língua, meio que caiu um pouco no esquecimento. E isso é um pouco óbvio, acho que da nossa idade, né? A gente se cobra que a gente vai aprender igual uma criança de 6 anos. E não vai ser diferente. Então, eu me cobrei um pouco disso, né? Tipo, nossa, olha como é que eu já esqueci. Achei super legal. Tipo, eu fico observando muito. Mas, realmente, eu ter o contato todos os dias faz muita diferença no meu aprendizado. Como que hoje, às vezes, eu vou fazer alguma coisa aqui em casa, eu já me pego pensando em inglês. Se eu vou ler uma frase em português, meio que meu cérebro lê em inglês, sabe? Então, eu tô percebendo isso Ai, que gracinha, aos tá vendo? poucos. É autoconhecimento. Maravilhoso, Paty. É isso aí, gente. Ninguém quer ficar o resto da vida só na tentativa de aprender, não. Sabe? Se você ficar sem alongar, você não vai fazer uma abertura nunca. E se você ficar muito tempo sem alongar, faz um tempinho. A hora que você voltar, vai ser tão difícil quanto, sabe? Então faça esse favor para você, se exponha ao idioma, seja ele falado, seja ele escrito, seja ele cantado ou ele transcrito, né, de qualquer coisa em português que você vê, vai passar para inglês, sabe? As 4 habilidades dependem uma das outras, tá? Você precisa saber ler para saber falar, para saber escrever, para saber ouvir. Elas dependem umas das outras. O segredo de você se expor, não adianta você se expor a qualquer coisa. Por quê? Porque tem que ser autêntico, tá? O material que você vai usar não pode ser só o diálogo do livro do curso. Eles são ótimos, tá? São ótimos. Tem muito material maravilhoso. Trabalho com o Cambridge, eu sou apaixonada com eles. Mas eles só não servem porque, primeiro, eles não envolvem você de verdade, né? Eles não são sobre você. Segundo, eles não falam dos assuntos que você mais gosta. E terceiro, eles não são reais. Então, eles não vão te forçar a se relacionar com esse assunto, tá? O conteúdo tem que ser relacionável. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Você não está fazendo porque você é obrigado, lembra? Então, assim, hoje a internet te permite estar do outro lado do mundo, saber de todos os assuntos. E eu, particularmente, acho que a arte, ela ajuda muito a gente a otimizar o nosso tempo. Acho que você pode assistir sua série favorita e aprender. Assiste ela toda. Pega aquela que você assistiu as 10 temporadas em um final de semana. Eu sei que você já fez isso. Eu faço isso também. Então, pega ela. Você já assistiu. Você já sabe o que os pestinhos vão falar um pro outro. Em vez de assistir dublado, você assiste em inglês e põe a legenda em inglês. Depois, quando você assistir tudo, você põe sem legenda e ouve só em inglês. Sabe por quê? Você vai começar a associar as expressões, você vai finalmente reparar na leitura, você vai poder fazer leitura labial, você vai ver como que a boca precisa mexer para fazer aqueles sons. Quando você está vendo legenda, você não está olhando para a boca do ator, sabe? Isso faz muita diferença.
Então, acho que ajuda você pegar uma coisa que você já conhece, pra você não ficar tão perdido e não surtar e abandonar o trem no meio do caminho. Você pode fazer isso com música, você pode fazer isso com série, você pode fazer isso com podcast, né? Depois traduzir eles. Então, é otimizar o tempo. Estudar com assunto que te interessa. Assunto e formato que te interessa. É simples, tá? E a última coisa, que eu falo igual pobre na chuva, e se me deixar, eu fico aqui até amanhã falando inglês. Mas 5 é um must have. É importantíssimo, gente. Ousadia e alegria. Tiaguinho, peguei emprestado. Olha só. Para deixar vocês voltarem pro trabalho aí, né, Paty? Eu sei que você tem muita coisa para fazer. Vou deixar essa mensagem brilhante dos meus aluninhos de maternal ao 4º ano, tá? Do fundamental, que eles me ensinam isso todos os dias. Ousadia e alegria, gente. Arrisque, tente e erre, tá? Faça isso tudo, inclusive errem, como quem tá acertando. Se corrijam ou sejam corrigidos pela professora de vocês e sigam em frente. Meus meninos, eu corrijo, eles repetem, seguem em frente e já aprenderam. E na próxima aula eu não preciso falar mais nada. Eles não sofrem, eles não se jogam para baixo porque eles erraram ou porque não acertaram de primeira, gente. Se meus bebês não fazem isso, imagina vocês que têm 30 anos, né? É exatamente para isso que o professor está lá na sala de aula, provavelmente com um sorriso, né? Alguns não. Mas eu tô lá assim, ó, com 546 dentes, porque é natural errar. Você aprende com o erro, tá? E é isso. A minha mensagem é essa, final, né? Da ousadia e alegria. Você levar alegria para o seu aprendizado, porque só a oportunidade de aprender é uma felicidade em si. Pensa quantas pessoas gostariam de sentar na sua cadeira, de ter a oportunidade de investir na própria educação, sabe? De ter a chance que você está tendo. Então, ousadia e alegria é instinto puro e é o quinto must have. Então, só recapitulando todos os 5. Primeiro é motivação, depois é estilo de aprendizagem, a aplicabilidade, né, a aplicabilidade prática, Exatamente. exposição e ousadia e alegria. Seguindo isso aí, não tem erro, sabe? Maravilha. Todo mundo, absolutamente todo mundo é capaz de aprender. Eu tenho crianças na escola que são autistas e elas aprendem. Eu tenho alunos idosos, sabe? De 67 anos. Você pode ser crente, ateu, chato, legal, azul, amarelo, pobre, rico, não tem dessa. O inglês é para todo mundo, tá? E como eu não posso dar aula para todo mundo, eu vou citar algumas ferramentas que são as mais legais que eu uso com os meus alunos. São incríveis, eles adoram. O Lyrics Training, eu uso o Lyrics Training para com músicas, né? Você tem a opção lá de completar a música ou de escrever a letra da música. Ele é muito bem estruturado. Pode ser usado ou no website, ou você pode baixar o aplicativo no seu telefone, né? Que facilita muito. Eu uso 2 aplicativos para estudar e fazer jogos que chamam Quizlet e Kahoot. Conheci esses 2 no Cultura Inglesa, nas certificações que eu estava tirando lá de professora. Lá é uma escola incrível, inclusive, tá? E tem 3 sites que eu gosto de usar muito. O Teams Pronunciation, que é um britânico que ensina a gente a falar mais naturalmente o inglês, assim como os nativos falam. O Penpal, que é um aplicativo para você trocar e-mail com pessoas do mundo inteiro. Pode ser estudante, professor, ou nenhum deles, só para você praticar a aplicabilidade prática. Ó. Dá uma função para aquele seu inglês, vai expandir seu vocabulário. E o Grammarly, que é um site que você pode colocar seu texto lá e ele corrige, tá? Ortografia, gramática. Eu acho que eles ajudam muito. A Paty, você vai deixar, né, Paty? O meu contato, meu perfil pessoal aí, eu não tenho uma conta profissional ainda, mas pode me seguir, pode me perguntar lá por DM como que usa a ferramenta. Eu vou ter um prazer imenso de orientar vocês e ajudar a usar. É minha paixão mesmo, viu? Muito obrigada, Paty. Eu amei mesmo a conversa. Foi muito legal para todo mundo. Todo mundo vai gostar mesmo. Eu gostei muito. Muito legal esse bate-papo. E eu acredito muito que a gente pode sim aprender, né? Aos 30, aos 40, aos 50. E não existe limite de idade, né? Igual você falou, é para todo mundo. Inglês é para todo mundo e que a gente
fale essa língua e a gente não é somente uma exigência, né, para ampliar horizontes, é muito legal quando a gente faz isso, é um exercício a mais para o nosso Exatamente, cérebro Paty. Eu, pensar, assim, eu acho humildemente, muito né, bom. como facilitadora da aprendizagem, eu espero ter conseguido transmitir essa mensagem mesmo. Espero que os ouvintes tenham feito caras e bocas positivas, né? E espero ter acendido a chama de novo aí em todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei as dicas de verdade, esses bloqueios que a gente realmente, muitas vezes a gente se vê com esses bloqueios, né, identifica, né? E as dicas foram maravilhosas. Eu também eu escuto muita gente indicando isso, de ouvir Sim, eu uso TED, muito né? o De TED assistir nas as minhas palestras aulas, do é TED. incrível. Amo o TED. Então, gente, mais um podcast. Muito obrigada por escutar até aqui. Eu usei a plataforma Anchor para fazer esse podcast. Escreve assim, ANCHOR. É uma plataforma gratuita, tanto para você acompanhar os outros podcasts, quanto para você fazer o seu podcast. Indico demais, a plataforma super fácil de mexer, super didática e tem vários podcasts exclusivos lá nele também. Acesse aí na sua loja, baixe aí no seu celular, você vai gostar. E até o próximo. Muito obrigada. Esse podcast foi produzido, editado e dirigido por mim mesma. Muito obrigada. Até o próximo.